Teatro é poder olhar para dentro, é parar o mundo para se conhecer, porque só depois que se conhece a gente consegue conhecer o outro. Então acho que teatro é isso, é uma forma de você, através do outro, perceber os seus desafios como ser humano, os desafios da sociedade em si. Acho que teatro é isso, teatro é um autoconhecimento. A dança, para mim, é onde eu consigo me expressar, assim, consigo contar uma história, eu consigo instigar alguém, né? A dança é uma linguagem do corpo mesmo, né? É uma forma de comunicação mesmo, né? Ali você consegue contar muita história, consegue inventar novas formas de contar a mesma história, né? Mas de outra forma, né? Acho que a dança é isso. A literatura é uma forma de eu criar o meu mundo através do mundo. Porque o mundo ele é muito realista e muitas vezes ele nos machuca sem querer, inerente à nossa vontade, e através da escrita eu faço tessitura de cenários e nesses cenários eu posso colocar tudo o que eu quero, horas reais, horas irreais, fantásticos, fabulosos. O cinema ele é muito aqui, agora, né? A câmera ela te põe muito próxima das pessoas, então, e da realidade mesmo, assim. Eu acho que não tem nada. O pessoal fala que cinema é mentira, né? Eu acho que não tem nada mais verdadeiro do que o cinema, né? O cinema ele é aqui, ele é agora, e não dá para fingir. Não dá para fazer de conta no cinema, né? A magia está nisso aí, é com verdade que a gente consegue uma cena bem feita no cinema. A música é meu cotidiano, é a minha rotina, é o ar que eu respiro, é o que me move, é o que me faz ser gente, é o que me faz querer ser melhor. A música, ela é acolhedora, ela não é capacitista, ela não é racista, ela não é homofóbica, gordofóbica. A música, ela existe, né? Ela tá lá, ela tá escrita, a partitura tá lá. E a partir do momento ela não quer saber quem vai fazê-la existir. Às vezes tem uma voz específica para aquela música existir, mas independente de raça, cor e credo, ela só precisa de alguém que a faça existir. Então eu acho que a música é o meu ponto de acolhimento. Meu nome é Ana Ramos, eu sou bailarina, sou coreógrafa, sou idealizadora de projeto de balé e sou coordenadora do projeto de oficina de balé dentro da Orquestra Filarmônica de Varginha. Para mim, como artista, o processo de criação ele depende muito da proposta, né? De como ele chega, de como chega para mim. Vai muito da minha observação do ambiente, né? Que eu tô inserida, assim, e isso pode ser aqui, observação aqui, vocês estavam arrumando aqui tudo, a câmera e tal, e eu estava observando uma pombinha aqui. E assim vai, esse processo observacional, para mim, é muito importante, porque tudo pode virar um movimento, né? Tudo pode ser um fio condutor para outros movimentos surgirem, né? Para mim, o processo criativo vem muito assim, de observar o ambiente, observar o corpo que chega para mim
e dali os movimentos vão surgindo, né? E o fio condutor de tudo isso é muita intuição para onde que vai, né? Às vezes eu idealizo uma coisa na minha cabeça e aí quando eu coloco esse movimento, vai para outro lado, assim. Eu deixo isso muito fluir, eu deixo mesmo, porque como é que fala? Livre, né? É livre e fica muito legal. Eu tenho até uma história que eu tirei uma coreografia que chama Ansiedade através dos movimentos de ansiedade do meu namorado. Que ele ficava em casa fazendo um tanto de gesto, porque ele estava assim muito ansioso, ele treme a mão, não sei o que lá. E aí eu peguei e falei, eu vou transformar isso em dança, você vai ver. E aí tive a oportunidade, fui lá e transformei. Deixar o meu corpo sair daqui e passar mais para cá, né? Porque a gente fica muito na ideia da cabeça, de pensamento, mas para onde que eu vou, que braço é esse? Que perna é esse, não sei o que lá, tá, né? Passo a passo, passo a passo. Quebrar isso e deixar o corpo contar a história. Para onde que ele quer ir? O que que ele sente quando ele está inserido em qual ambiente, né? Para onde que ele vai? E deixar esse movimento acontecer, né? Pensar mais, parar de pensar mais e deixar fluir mais, né? Às vezes vem assim, um turbilhão de pensamento, vem muito forte e aí eu vou respirando e vou compartimentando, vou jogando as coisas assim em caixinhas e aí vou buscando à medida que eu vou podendo buscar, né? Vou arrumando aqui, busco mais, arrumo aqui, busco mais e aí vou organizando todo esse pensamento, né? Porque a minha cabeça não para assim. Nossa, várias ideias. Agora, se tratando de improvisação, daí eu não tenho muito esse controle. As coisas vão vindo e eu deixo fluir, né? Que é um momento mais, assim, é tão livre que às vezes a gente se perde na liberdade, né? Mas se a gente volta pro corpo, o corpo sabe para onde vai. Meu nome artístico é Malu Silva, sou escritora com foco na literatura infantil, roteirista, adaptadora de textos, pois passei muito tempo adaptando textos para clássicos da literatura. Trabalhei no teatro, fui professora, multifacetada. Eu sou como Drummond. Drummond trazia sempre um caderninho no bolso e conforme ele tinha as inspirações, no momento ele não podia completar um raciocínio inteiro e ele ia rascunhando o seu processo de criação. E eu faço a mesma coisa. Hoje, com a tecnologia, eu tenho meu celular sempre por perto. Eu criei um grupo dentro do WhatsApp, Malu por Malu Silva, e onde eu clico uma ideia, eu vou lá, escrevo ou falo essa ideia para depois desenvolvê-la. Demoro muito para criar, demoro muito. As ideias surgem de maneira fragmentada, com sinapses de todos os lugares. Eu falo que não é só o meu cérebro que é sináptico, mas eu acho que o meu corpo inteiro é sináptico. Ele inteiro se torna elétrico e é informação de tudo quanto é lado, mas eu acabo sempre depois respirando e tirando o melhor daquilo. É o que o artista faz. O artista ele está em constante lapidação. Se nós tomarmos, por exemplo, uma personagem que você vê num determinado filme ou na nossa dramaturgia brasileira, a gente percebe que se ele em um outro momento se vê diante das câmeras, ele vai falar,
eu poderia ter mudado isso, eu poderia ter mudado aquilo, e assim é o meu processo. É constante, a criação é diária, a criação não tem um dia que eu não crie. Pode ser que essa criação não se torne real, né? Não se materialize na forma de um livro. E isso acontece com todos os artistas, seja ele da dança, seja ele do teatro, da música, ele está em constante criação. Isso não quer dizer que a obra vai se materializar. E esse é o segredo e a mágica da arte. Dentro da literatura, tudo é possível. É possível a questão política, é possível a questão social, é possível a questão racial, a questão mundial e todas as demais questões do universo, né? E também é possível a questão do encantamento, né? Aquele encantamento que suaviza a realidade. Eu posso construir um texto, o literato, ele tem essa possibilidade de construir um texto de opinião que vai causar uma polêmica, que vai causar um certo desconforto, mas ele pode também tecer cenários de encantamento, onde ele pode construir um caminho mais colorido, um caminho mais suave, mais cheio de flores, que horas vão aparecer plenas, horas vão aparecer murchas. Mas então a literatura te dá essa mobilidade, o caminho que você faz pelas palavras te dá essa possibilidade de criar os dois polos do mundo, o de encantamento e o das agruras, das mazelas, e chegar até aqui num ponto de equilíbrio. Juliette Fátima Gonçalves, eu uso o nome Juliette Gonçalves, sou cantora, intérprete e atriz e também apresentadora. Quando você é formado em canto lírico, você escolhe o repertório de acordo com a voz que você tem. No caso, eu sou soprano lírico, então determinadas músicas vão ficar perfeitas para minha voz, vamos dizer assim. Então esse é o processo. Primeiro, achar um repertório que seja para o soprano lírico. Handel tem bastante, né? O período barroco tem bastante isso, porque a voz lírica é uma voz aguda, porém mais cheia, mais encorpada, que às vezes as pessoas até nem pensam que é tão aguda assim, mas é muito aguda. Então eu escolho por isso, né? O repertório é escolhido de acordo com o tipo de voz. E como que eu escolho a música? O cantor lírico é uma pessoa dramática. O drama está enraizado, é melancólico, então eu escolho pelas melodias e a música, quando ela é escolhida, ela precisa causar um certo frisson em mim. Eu gosto das melodias, acordes menores, eu adoro cantar música em tom menor, que eu acho que ele acolhe mais para a interpretação. Em que contexto aquela música está inserida? Por exemplo, em que momento que cena que é, quem que é essa personagem? Por exemplo, ela acha que o Pianga do Handel é um momento em que a mocinha está presa numa masmorra, ela perdeu a liberdade e ela canta sobre a liberdade que foi tirada sobre ela. Então, esse é o mapeamento. O que a história traz para mim? E como seria para mim perder a minha liberdade? E para quem está preso nesse momento em que eu for cantar e de repente a pessoa sentir tocar o coração? Então, esse é o mapeamento. Primeiro, eu pesquiso sobre a história da música, contexto que ela está inserida, e aí a gente vai para a parte técnica da canção. Primeira coisa, leitura métrica, que é ler os tempos da música, ler notinha por notinha. Depois,
da métrica, você vai para o solfejo, cantar nota por nota. E aí depois é que você passa a cantar a música inteira. A tradução é a primeiríssima coisa que você vai procurar, porque o canto lírico, muitas áreas são em outras línguas, né? O italiano, o alemão, o francês são as principais. Então você vai buscar a tradução primeiro para que você consiga colocar sentimento. Um exemplo muito legal que durante o meu curso eu fui cantar um lead do Schubert e tinha um professor de piano que não era o meu professor correpetidor, que é quem acompanha o cantor, que ele era especialista em Schubert. E aí ele me falou duas coisas que fizeram completa diferença na música. Ele passou, ouviu e falou assim, tá bonito, mas tá faltando paixão. Passa na minha sala. E aí, por que eu fui na sala dele? Que ele era especialista e ele me mostrou exatamente o processo que o piano fazia. A mão esquerda, que é a clave de Fá, que é a mais grave, fazia um movimento circular de um coração batendo. Porque à medida que ela vai cantando, a Gretchen, que é dentro da obra da história de Fausto, ela se apaixona por Fausto, que fez um pacto com Mefisto, que é a figura do diabo. E ela se apaixona, mas ele não está interessado, então ela vai enlouquecendo desse amor. E aí é uma roca de fiar, então é um movimento circular. Só dele me falar assim, é um movimento do coração, tudo muda. Então você tem que entender primeiro o que você está cantando. E aí eu vou colocando o sentimento do que eu entendo daquela história na canção. Quando eu escolho um samba para cantar, por exemplo, eu gosto de sambas de partido alto que contam uma história ali de comunidade, mas eu gosto também dos românticos, Alcione, por exemplo, Jorge Aragão, que traz um sentimento do amor, o amor platônico, como é você ser amante de alguém. Então você vai contar uma história, então eu sempre faço esse mapeamento. O que é a história dessa música? E mesmo sabendo a história da música, eu posso também criar como licença poética o meu processo do que eu entendo daquela canção. Por exemplo, tem uma música do Alcione que eu gosto muito que chama Gostoso Veneno. Então eu entendo que é uma música sexy, sedutora. Então eu vou nesse processo, como eu vou me portar no palco quando eu estiver cantando. E em cada frase eu sempre penso e ensaio antes cada movimento, cada olhar, é tudo friamente calculado no processo. Não são movimentos aleatórios, eles precisam ser verdadeiros os movimentos. Então, sempre penso, por isso a importância dessa questão de entender a história e o que a história é para mim. Como que eu quero contar essa história? Eu vou mudar o sentido? Eu vou usar da minha essência e das minhas vivências para mudar aquela intenção? E aí eu vou colocando ali o meu jeitinho, o meu sabor ali na música, na canção, o meu jeito de cantar, a minha voz. Eu quero que seja mais doce, eu quero que seja mais forte. Por que eu quero isso? Então é tudo feito mapeamento, é tudo anotado. É um processo que eu vou estar sempre repetitivo, né? Mas o repetitivo também te leva à memória do sentimento. E aí faz com que cada apresentação, cada subida ao palco fique mais interessante ainda. Acho que é assim. Eu sou Marina Aze, eu sou produtora cultural, cineasta, trabalho muito com teatro, com dança, com artes integradas. Como toda artista do interior, a gente tem que fazer de tudo. Acho que para a gente falar de processo criativo, de início a gente tem que pensar que primeiro você tem que conhecer da linguagem, né? Então o artista leva muitos anos na parte técnica. Primeiro a gente vai aprender a técnica, né? Porque não dá para você criar alguma coisa sem você conhecer da técnica. Então a gente perde muito tempo da vida, às vezes uma vida inteira, estudando a técnica, né? Aí depois que a gente começa a performar, né? Porque do contrário a gente consegue fazer só cópias, só reproduções vazias e tudo. Então para a gente falar de criatividade, a criatividade tem muito a ver com esse filme, né? Porque a criatividade é fluxo, a criatividade ela é movimento.
Mas para você movimentar, para você saltar, você tem que conhecer a base, que seria a técnica. Então, de início, como é que eu faço para ter um processo criativo? Eu vou na linguagem artística, aprofundo muito o estudo, eu estou sempre estudando, fazendo curso de tudo quanto é coisa, e aí essas linguagens vão surgindo. E acredito que é impossível você ser criativo, criador de alguma coisa, se você não tem acesso a criaturas de outras pessoas, né? A criatividade de outras pessoas. Então você tem que estar sempre buscando ir a espetáculo, ir a museu, ir a exposições, festivais e tudo, porque aquilo te aguça, aquilo te dá uma bagagem artística grande, a ponto que quando você está criando o seu, parece que uma coisa linka na outra e você vai criando dessa forma. Eu acho que não existe arte vazia. A arte ela é intensa, ela é densa, então ela precisa dessa bagagem. Como atriz, eu deixo o texto por último. Primeiro eu quero conhecer aquela personagem e conhecer ela corporalmente, emocionalmente falando mesmo. E tem gente que faz outro processo. Para mim o texto é a última coisa e aí depois que eu entro no texto, quando chego a encontrar com o texto, eu já estou ambientada com aquela história daquela personagem, com aquela vivência dela, com as bagagens emocionais que ela traz. E aí sim que eu entro no texto. Acho que o texto é só mais uma das 500 milhões de ferramentas que a gente tem para trabalhar como atriz. E talvez uma ferramenta importante, claro, mas não a mais importante. Acho que a mais importante mesmo é essa alma, essa coisa viva, né? Porque senão a gente fica papagaio repetindo textinho fechado, né? Então eu acho que para a gente ser vivo, para a gente ter essa alma, a gente tem que conhecer o corpo. Nós temos que conhecer as coraças que esse personagem traz, as bagagens emocionais que ele traz. E isso é através de exercício corporal mesmo. Então é ralar na sala de ensaio. A arte, ela acaba ficando elitizada demais porque a gente não ajuda as pessoas a ter acesso àquele tipo de linguagem. Então, quando um público vai ao teatro e se assusta e ai, não gostei, ai, não quero, na verdade, às vezes ele muito não entendeu. Então, para ele entender, você precisa ter escola de arte, você precisa levar isso de forma gratuita e acessível. A MAS, no certo caso, para mim é uma retribuição, mas não porque eu sou gente boa, não porque a arte fez muito por mim, é porque eu preciso de um público mais aguçado, eu quero espetáculos mais profundos. E eu só vou ter esse público se eu começar a ensinar esse pessoal a olhar por esse horizonte, a ver dessa forma. Então lá a gente faz festival de cinema, festival de teatro, festival de dança, a gente leva sapateado, a gente traz gente de fora para fazer workshop com artistas internacionais, a gente tem aula de artes visuais, a gente tem aula de interpretação, a gente tem aula de canto, a gente mistura tudo e traz para esses pequenos artistas um horizonte de futuro, de arte independente, né? Porque sem a arte independente não existe nem a arte. Então a gente que é do interior, a gente só vai sobreviver na arte se a gente for independente. E essa independência se vem dessa pluralidade, dessa união de várias artes para se tornar possível as produções do interior, né? O caminho da arte é andar para frente, não parar, não estagnar, olhar o histórico, mas sempre querendo mudança, sempre querendo transformação, sempre querendo novos caminhos e novas possibilidades. O caminho da arte, ela não é linear, né? Ela não tem muito tempo e espaço, assim. Eu acho que é um caminho... A gente não controla, na verdade. Eu acho que se a gente controlar, já não é arte, né? Já perdeu muito o sentido do artístico mesmo, né? O caminho da arte é esse. A gente deixar fluir, ver para onde que vai, assim. Olha, a minha arte, ela caminha para um processo de querer sempre estar tentando transformar através de alguma mensagem. A arte caminha para todos os lados. A arte caminha para cima, a arte caminha para baixo, a arte caminha para frente, se eu virar, ela caminha para trás. A arte caminha por todos os ângulos. Eu vejo a dança como uma ponte para outra realidade, assim.
tudo que eu posso viver de uma forma mais intuitiva, mais livre, eu busco na dança, assim. E é incrível, a diferença de ser humano que eu sou quando eu danço e quando eu não danço, assim, em volta, o ambiente muda. A dança é um respiro mesmo, corre na veia, não tem jeito. Para onde a gente vai, onde eu vou, eu paro na dança. A arte ela é criativa e a arte ela te impulsiona. A arte dói, sabe? Às vezes a gente fica, meu Deus, eu preciso botar isso pra fora, tá me incomodando tanto, e aí sai. E aí de repente a arte é isso, a arte é um vomitar, é um fluxo mesmo, a arte é um jogar pra fora, uma coisa espontânea que você não consegue segurar, que você não consegue ver. E a arte assim é importante, a Marina não é nada. Então assim, o artista não é nada. O artista é só a ferramenta desse fluxo que vai. E eu tenho a sorte de ser mais um desses pontos de expressão. Enquanto produtora de arte, né, criadora, enquanto ser criativo, eu não preciso provar mais nada para ninguém. Essa é a plenitude que a idade também te dá, né? Hoje eu sou uma escritora que é sexagenária. Eu estou chegando na casa dos 60, falta só umzinho. E a plenitude que a idade te dá faz você se centrar mais, você serenizar mais e também mudar o seu processo criativo. Que muda realmente. Talvez daqui 10 a 20 anos à frente eu terei um outro processo de criação, assim como eu já tive outros processos de criação. Eu crio o olhar, o sentimento, a interpretação, embora ela exista já um direcionamento, eu sempre me dou a licença de poder criar algo novo. Até mesmo em cima de alguma coisa que eu já cantei. Porque o meu sentimento muda de acordo com as minhas vivências, eu mudo também. Eu vou mudando. E ainda bem que eu vou mudando. Ainda bem que eu não sou a mesma intérprete de um ano atrás, né? Então, acho que a arte, a gente se funde. É uma fundição, é uma fusão que eu não sei nem te dizer onde começa um e termina o outro. Que é tão peculiar e é um fluxo tão bonito.